Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Almeida com mais uma dose da série Pílulas de Compliance para você. Nós já falamos das nossas relações com os stakeholders, nós já falamos da chancela da alta administração e hoje nós vamos falar de um dos elementos fundamentais que é o código de conduta, pessoal. Código de conduta da organização, quais são os elementos e por que ele é tão importante. Bom, primeiro que o código de conduta ele é como se fosse o guia da ética e da probidade dentro de uma organização. E exatamente para servir de guia, ele tem que estar escrito, é importante que ele seja formalmente estabelecido e mais importante ainda, pessoal, é que ele seja construído dentro da cultura organizacional da empresa. Nós temos que chamar a atenção para que todos os colaboradores saibam que aquele código é parte de uma discussão ou da expressão da forma como a empresa conduz o seu negócio. Naturalmente que, como eu já disse aqui em outras oportunidades para vocês, as empresas têm que se pautar pela ética, pela probidade, né, e pela integridade nas suas ações. E o código de conduta nesse aspecto, ele funciona como um guia absolutamente fundamental para que nenhum desvio ético ocorra dentro da organização, tá certo? Então vamos lá, alguns dos elementos que são fundamentais dentro do código de conduta. O primeiro elemento, pessoal, é a relação com os stakeholders. O código tem que estabelecer quais são os limites em que se pode relacionar com terceiros. É importante que o código de ética tenha política de presentes, de brinde, como que isso pode ser feito, quais são os elementos, em que circunstâncias isso pode ser feito, para que isso, uma vez normatizado no âmbito interno da empresa, não gere nenhuma suspeição das atitudes, seja do stakeholder, seja do colaborador que com ele faz contato, tá certo? Um outro elemento que é fundamental é como que se tutela a propriedade intelectual da empresa. Então, assim, a relação em que o empregado desenvolve ou inova um determinado produto ou serviço, quais são os elementos, como é que isso se organiza dentro da empresa, se há uma participação em função de propriedades intelectuais ou se aquilo que está sendo produzido é tudo correspondente ou propriedade da empresa, o código de conduta, porque isso diz respeito a uma conduta, né? Do colaborador dentro da organização, é importante que isso esteja lá disciplinado, tá certo, pessoal? O outro elemento são os procedimentos internos gerais da empresa. É importante que todos os procedimentos gerais da empresa, eles estejam normatizados, eles estejam previstos dentro do código de conduta, para que as ações do cotidiano, as ações do dia a dia da empresa não sejam surpreendentes. Elas tenham lá como um balizador para que o colaborador possa se pautar dentro do seu dia a dia, tá certo? Um outro elemento, pessoal, é a confidencialidade. Como é que o colaborador da empresa se comporta no que diz respeito às informações, à política de informações da empresa. Então, os elementos de confidencialidade, a categorização das informações, é importante que elas sejam minimamente mencionadas no código. Pode ser que a organização, em função do tamanho, do porte, ela opte por estabelecer uma política de informações separado. Na lei das estatais, por exemplo, há necessidade de se estabelecer normativamente, prevista na 13.303, uma política de acesso à informação e nós temos também a lei de acesso à informação no âmbito federal, que estabelece quais são as categorias de informação em que o cidadão pode ter acesso e aquelas informações que não são acessíveis às pessoas, como se qualificam essas informações e tornam elas reservadas ou sigilosas ou confidenciais, que são as categorias que estão disciplinadas na lei, tá certo, pessoal? Um outro elemento é a segurança do ambiente de trabalho. Quer dizer, como é que o ambiente de trabalho vai estar disponível para que o colaborador possa funcionar, então possa desempenhar a sua função. Então, as relações de segurança, aquelas empresas que eventualmente demandam o uso de mecanismos de proteção do trabalho, a importância do empregado utilizar aqueles mecanismos, saber da importância daquilo para a sua própria saúde, para a sua própria segurança, independente de ser uma norma que gere uma cogência com relação à empresa,
porque no âmbito do direito do trabalho, né, a gente tem visto muito uma resistência do próprio empregado em usar os equipamentos de segurança, sobretudo em obras, em construções civis, em que os equipamentos são tão importantes para que ele tenha garantido a sua própria segurança, independente disso caracterizar ou não uma multa ou uma punição para a empresa à vista de um órgão regulamentador, como é, por exemplo, o Ministério do Trabalho, os fiscais do trabalho, que exercem de maneira cogente a fiscalização. Então veja, pessoal, esses são alguns dos elementos que são fundamentais de estarem previstos no Código de Conduta, sem prejuízo de outras ações que, de uma maneira geral, as ações que dizem respeito ao desenvolvimento dos serviços e do produto da empresa, que pressupõe uma relação dos próprios colaboradores internamente, ou das relações do colaborador com agentes externos da empresa, é importante que esse código tenha previsto elementos para regulamentar essas relações. Agora, a pergunta é o seguinte: tem que ser minudente, tem que ser no detalhe, eu tenho que descer no detalhe para que essas relações efetivamente sejam todas parametrizadas por dispositivos normativos? Olha, a minha opinião é que não, tá? O Código de Conduta ele tem que ser um elemento paradigmático para que todos tenham noção do comportamento ético e probo dentro daquela organização, que por si só já vai afastar o cometimento de qualquer desvio, de qualquer irregularidade, de qualquer ilegalidade. Não há necessidade de todas as ações serem previstas dentro do Código de Conduta. O Código de Conduta é um elemento que deve servir de maneira principiológica às ações e que tenha, por essa razão, ser acessível a todos os funcionários, tem que ser inteligível a todos os colaboradores, para que todos saibam efetivamente que naquela organização não cabe nenhum tipo de ação de desvio da ética, da probidade e da integridade. Tá certo, gente? Então, essa foi a dose correspondente ao Código de Conduta. Espero que vocês tenham gostado. Comente, porque a próxima pílula vai tratar de um elemento fundamental para que a gente saiba efetivamente como que nós vamos promover o código para todos os colaboradores, como que a gente vai tirar dúvidas de como o código pode ser referendado, de como as condutas devem ser organizadas, que são os sistemas de comunicação e treinamento, tá certo? Agora isso é assunto para a próxima pílula. Muito obrigado e vamos em frente.